Olá, galerinha que acompanha o nosso canal. Hoje nós iremos falar de um exercício que caiu no Enem de 2017 envolvendo conhecimento de matrizes. Só relembrando a representação de matrizes, nós temos aqui os elementos que estão na primeira linha. Aqui nós temos o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna. O elemento que está na primeira linha e na segunda coluna. Elemento que está na primeira linha e na terceira coluna, e assim sucessivamente. Por exemplo, aqui nós temos o elemento que está na terceira linha e na segunda coluna, terceira linha, segunda coluna. Aqui nós temos o elemento que está na quinta linha e na terceira coluna. Bem, o exercício do Enem dizia o seguinte: a transferência eletrônica, TED, é uma transferência financeira de valores entre bancos distintos. Um economista decide analisar os valores enviados por meio de TEDs entre os 5 bancos, Banco 1, Banco 2, Banco 3, Banco 4 e 5, durante um mês. Para isso, ele dispõe esses valores em uma matriz de ordem 5 por 5, 5 linhas e 5 linhas e 5 e as 5 colunas. O elemento A e J corresponde ao total proveniente das operações feitas via TED em milhão de real, transferido de banco para banco durante o mês. Observe que os elementos A e J, uma vez que TED é uma transferência entre bancos A e J igual a zero, uma vez que TED, uma transferência entre bancos distintos, é uma matriz obtida para essa análise. Então, o que nós podemos perceber? Se é uma operação entre bancos distintos, o banco 1 não vai fazer um TED para ele próprio. O banco 2 também não vai fazer um TED para ele próprio. O banco 3 também não. O banco 4 não vai fazer também um TED para ele próprio e nem o banco 5. O que nós temos aqui então é que cada linha representa um banco. A linha 1 representa o banco 1. Então o banco 1 fez para o banco 2 um TED de 2 milhões de reais. Para o banco 3 fez 0 milhões de reais. Para o banco 4 ele fez um TED de 2 milhões de reais. E para o banco 5 ele fez um TED de 2 milhões de reais. Então, somando aqui, o total de transferências do banco 1 feito para os outros bancos foi de 6 milhões de reais. Aí nós temos aqui que o banco 2 fez para o banco 1 0 milhões de reais. Para ele próprio não fez nenhuma transferência, porque não vai fazer uma transferência para ele próprio. Para o banco 3, ele fez um TED de 2 milhões de reais. Para o banco 4, um TED de 1 milhão de reais. E para o banco 5, 0 milhões de reais. Fechando o total de transferência ao mês de 3 milhões de reais. O banco 3, ele fez uma transferência de 1 milhão, um TED de 1 milhão de reais para o banco 1. De 2 milhões de reais para o banco 2, de 1 milhão de reais para o banco 4 e 1 milhão de reais para o banco 5, fechando um total ao mês de 5 milhões de reais em transferência. O banco 4, para o banco 1 fez 0 milhões de reais, para o banco 2, 2 milhões de reais, para o banco 3, 2 milhões de reais, para ele próprio não fez nenhuma transferência, e para o banco 5, 0 milhões de reais, dando um total de transferências ao mês de 4 milhões de reais. O banco 5 fez um TED de 3 milhões de reais para o banco 1, 1 milhão de reais para o banco 3, para o banco 2 ele fez 0 milhões, 1 milhão de reais para o banco 4 e 0 milhões de reais para o banco 5, dando um total de 5 milhões de reais ao mês. A pergunta do Enem era: com base nessas informações,
O banco que transferiu a maior quantia via TED é o banco. Então, vendo aqui nas somatórias das transferências, nós vemos que o banco que transferiu a maior quantia via TED foi o banco 1, alternativa A.